Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lívia, certo? Lívia Araújo, eu sou psicóloga, sou consagrada aqui da comunidade da Obra Lumen e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre projeto de vida, certo? Esse é um assunto que é muito precioso para mim, não só espiritualmente, mas também é porque eu estudo, é porque eu trabalho, né, na clínica, no meu doutorado, enfim. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês essas informações, mas, claro, sempre com esse olhar espiritual, né, sobre isso. E aí vocês vão ver, pessoal, que projeto de vida é uma coisa super simples, certo? Mas, antes de eu chegar aqui e dar as instruções de como fazer um projeto de vida, já que eu já mandei como fazer isso na prática, né? Eu queria fazer uma breve introdução para que vocês entendam o porquê e a importância disso e por que a gente está falando disso aqui agora, né? Porque a gente não está falando sobre, sei lá, outros assuntos, né? E a primeira coisa que é importante a gente saber, pessoal, que eu acho que não adianta muito a gente trabalhar um projeto de vida se a pessoa não tem muito claro qual é o valor de uma vida. Entendeu? Parece meio óbvio, assim, né? Todo mundo sabe, assim, ou pelo menos deveria saber, né? Que uma vida é algo muito precioso, é algo muito caro, né? É algo que vale a vida do Filho de Deus, né? Assim, vale o sangue derramado no madeiro, né? Vale a vida do nosso Senhor. Vale uma vida, vale a minha vida, a sua vida, né? Cada uma das nossas vidas. Então, eu acho que parece uma informação um pouco simples, talvez você até já tenha escutado isso em outras formações, mas uma coisa é a gente saber intelectualmente, né? Ah, não, eu sei, uma vida vale muito. Beleza, acho que ninguém vai discordar muito disso. Outra coisa é a gente saber no coração o quanto que vale uma vida, sabe? O quanto que uma vida é preciosa e é cara. E a gente vê isso de como a gente lida com a nossa vida, porque se a gente realmente soubesse que a vida é algo muito caro e muito precioso, eu imagino que naturalmente a gente cuidaria bem dela. Se a gente acha que a vida é ali uma coisa banal, marromeno, simples, a gente vai cuidar da vida de qualquer jeito, né? Então, assim, por mais que a gente saiba intelectualmente, na nossa cabecinha, de que a vida é algo precioso e algo importante, se a gente não leva isso a sério, talvez você não saiba tão bem assim, entendeu? Talvez precise refletir um pouco mais sobre isso, rezar um pouco mais com isso, né? Mas acho que o primeiro ponto é esse, é qual o valor de uma vida, né? E a gente parar e meditar e entender, pessoal, que a nossa vida também é aquele grande clichê, né? Não é assim por acaso, sabe? Não é uma coisa que aconteceu, meu genitor, minha genitora, que não tem uma relação boa com o pai e com a mãe, né? Acho que eles se encontraram e eu nasci como no acaso, como, sei lá, se cria batata no chão, entendeu? Mas não é isso, né? A nossa vida, né? A vida de cada um de nós foi muito sonhada por Deus, sabe? Eu acho que isso é uma coisa pra gente parar e refletir, sabe? De que a sua vida, antes de você nascer, a sua vida foi sonhada por Deus, né? E ela foi sonhada gerações antes de você. E eu lembro que quando eu estava lendo um livro chamado Tecendo o Fio de Ouro, eu falava muito sobre isso, né? E eu tinha um pouco de dificuldade de imaginar isso, porque eu não vim de uma família católica, né? Assim, meus pais não são católicos, eu não vim de uma tradição católica. E eu olhava para minha família e eu pensava assim, rapaz, será mesmo que Deus veio sonhando? Porque minha família é tão, sei lá, assim, não, uma família muito religiosa e tal. Será que Deus sonhava mesmo com a minha vida, assim, antes, né? E aí, lá nesse livro, no Fio de Ouro, eles colocam lá a genealogia de Jesus. Jesus, né, que é o próprio Deus. E aí eles colocam que na genealogia de Jesus tinham várias prostitutas e ladrões e não sei o quê. E toda espécie de gente tinha ali naquela árvore genealógica, né? Eu falei, rapaz, se a árvore genealógica de Jesus era assim, a minha tá ótima. A minha tá excelente, que era o Filho de Deus. O Filho de Deus. Veio de uma genealogia bem diversa. Eu tenho uns pais ateus, eu tô no lucro. Entendeu? Assim, né? Mas de toda uma geração, cara, desde antes do mundo existir, Deus sonhava com você, né? E sonhou e esperou por você, né? E aí, isso é o primeiro ponto, o valor da sua vida, né? E quando a gente entende e tem clareza do valor da nossa vida, do quanto a nossa vida foi sonhada, a nossa vida é cara, por mais que você possa ter feridas que lhe façam pensar o contrário, mas se você fez um bom processo vocacional, você sabe que, independente das feridas que aconteceram, do que fizeram com você, do que você fez com você mesmo, isso não muda o seu valor e quem você é, né? Assim, você ser um filho de Deus não é uma coisa
que ela é gradativa, assim, que você pode ser mais filho de Deus ou menos filho de Deus, a depender do que você fez ou do que fizeram com você. Não existe isso. Você é filho de Deus e acabou. Ponto. Acabou. Não tem discussão em cima disso, né? E aí, quando você entende isso, o valor da sua vida, o valor que é ser filho de Deus, a gente começa a entender isso, né? Primeiro, quanto nós somos sonhados, o quanto nós somos amados por Deus e quanto Deus sonhou também na nossa vida como uma resposta para a humanidade, como uma resposta de santidade, como Deus nos quer de volta. Pensou todo o caminho até aqui, nos criou, botou na terra e quer a gente lá de volta com ele, tá entendendo? E aí, para isso, a gente precisa levar a nossa vida muito a sério. E a nossa santidade muito a sério, né? E quando eu falo levar a sério, pessoal, não é só ter sonhos, porque isso já é muito importante, tá? Eu converso com algumas pessoas que elas foram tão machucadas ao longo da sua vida, na sua autoestima, na sua autoimagem, enfim, em tantos aspectos da vida, que elas meio que desistem de sonhar. Elas param, elas perdem a capacidade de acreditar que o melhor está por vir, sabe? Elas perdem a capacidade de sonhar mesmo. E aí, isso eu trabalho com os irmãos, trabalho com meus pacientes na clínica, eu trabalho com um monte de gente, isso, né? Tem gente que perde a capacidade de sonhar. E eu acho que isso é um ponto muito importante pra gente pensar aqui, certo? Que é você ter capacidade de olhar para o futuro e saber e confiar como filho de Deus que o melhor está por vir, né? Porém, esse melhor que está por vir não vai cair do céu sozinho, né? A gente também tem que fazer a nossa parte. E aí a gente ter um projeto de vida é a gente ter esses sonhos, né? Que é importante a gente olhar lá na frente, sonhar com o futuro que a gente quer ter, mas a gente precisa tomar ações hoje, práticas, para que isso aconteça, porque as coisas não acontecem naturalmente sozinhas do nada, assim, claro, assim, Deus pode tudo, né? Se ele quiser fazer um milagre na nossa vida, ele pode fazer, mas não é bom também a gente se confiar nisso, a gente também não pode tentar o Senhor nosso Deus, né? E falar, eu não vou fazer nada e meu projeto de vida vai descer sobre mim, entendeu? Assim, a santidade vai vir sozinha, sem eu fazer nenhum esforço. Bom, eu não acho que é bem assim que as coisas funcionam, certo? Então, é importante a gente entender o que é um projeto de vida. Um projeto de vida, de forma bem simples assim, ele é você ter esses sonhos para o futuro e esses sonhos lhe motivarem hoje a tomar ações para tal. Entendeu? Tem que ter esses dois lados da moeda. Não adianta você fazer um monte de coisa hoje sem saber o que você quer no futuro. Assim como o contrário também não adianta. Não adianta você ter sonhos para o futuro e esperar que esses sonhos caiam do céu, tá? Então a ideia da gente ter um projeto de vida, pessoal, é a gente ter clareza disso, que nós um dia vamos morrer, que nós somos chamados à santidade, que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo, sabe? E que a nossa vida, ela é muito cara, né? E é muito importante que a gente leve tudo isso com muito equilíbrio, né? E claro, eu não tô falando isso para gerar uma ansiedade ou uma pressa de, temos que ser perfeitos agora. Também não é isso, sabe, pessoal? Mas a ideia do projeto de vida é ser um motivador. É algo que vai lhe motivar a dar esses primeiros passos, a andar nesse sentido de buscar a santidade, tá? E basicamente a ideia do projeto de vida é que ele seja equilibrado. Ou então que a gente diga pelo menos que ele é harmônico, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Porque a gente percebe que naturalmente, assim, sem uma pessoa nunca ter escutado uma formação sobre o projeto de vida na vida dela, ela naturalmente vai ter algumas prioridades na vida. Coisas que ela vai se dedicar, coisas que ela vai sonhar. Por exemplo, tem pessoas que se dedicam muito ao trabalho. Tem pessoas que, ao longo da história de vida delas, o valor da vida delas é o trabalho. Então, elas vão se dedicar ao trabalho, vão trabalhar muito e tal. Tem outras pessoas que vão se dedicar muito, sei lá, à família. Tem pessoas que vão ter a família como um valor e vão se dedicar ali à família e tal, não sei o quê. Tem outras pessoas que vão fazer isso em relação aos estudos, outras vão fazer isso em relação aos esportes, outras vão fazer... É natural que a pessoa escolha ali um foco na vida dela e se dedique a esse foco. Acontece. Isso já naturalmente é uma coisa que acontece. Mas a ideia de você ter um projeto de vida é de você não focar apenas em uma coisa só, mas você, claro, naturalmente haverão áreas mais importantes, mas é você olhar para a sua vida como um todo, como um ser integrado, para as várias áreas da sua vida, que não existe só o trabalho na sua vida, não existe só a espiritualidade na sua vida, não existe só o lazer na sua vida, existe tudo isso, e é importante ter um olhar global para tudo isso. Esse é o intuito de você fazer um projeto. É você acabar não se perdendo no meio do caminho. Porque o que acontece muito é a pessoa focar em uma coisa, em uma área da vida dela, e esquecer todas as outras.
E aí, por mais que ela atinja seus objetivos, que ela colocou como principais, vai haver um certo tipo de sofrimento se todas as outras ficarem abandonadas. E também isso é um contra-testemunho, né? Assim, não adianta, por exemplo, sei lá, você ter um super foco na espiritualidade e esse foco, né, isso não reverberar para as outras áreas da sua vida. Por exemplo, no trabalho você ser uma pessoa desonesta. Não adianta muito, sabe? Se você está na igreja todo dia rezando, achando que esse é o foco da sua vida e você não cuidar da sua saúde, entendeu? Você não cuidar da sua família, você abandonar as outras áreas da sua vida, sabe? O ideal é que a gente consiga testemunhar e viver esse equilíbrio em todas as áreas da vida. Claro que também, pessoal, a gente tem que ter cuidado para não achar que equilíbrio é vida mansa. Porque eu acho que tem muita gente que pensa assim, a pessoa atrela equilíbrio a vou ter uma vida tranquila e pacificada e não vou ter que me esforçar, não vou ter que me sacrificar. Eu não sei por que as pessoas criaram essa associação, entendeu? De que equilíbrio igual a vida mole. Mas não é isso. Equilíbrio, pessoal, é você dar a medida certa às coisas, é você ter temperança. Né? O tempero. Lembra do tempero na comida. Uma comida, quando ela é bem temperada, ela não pode ser muito insossa nem muito salgada. Agora, claro, tem comidas que vão pedir sal, tem comidas que vão pedir açúcar. O que não quer dizer que você vai botar a mesma quantidade de sal em todos os pratos. Já pensou se você botar, sei lá, você vai fazer um almoço, aí você bota a mesma quantidade de sal que você bota na carne, você vai botar no arroz, você vai botar no feijão, você vai botar na batata, você vai botar no legume. Menino, você vai ter um problema do coração de tanto sal, entendeu? É você saber que esse ingrediente precisa dessa quantidade de sal. Esse aqui precisa um pouco menos. Esse aqui precisa um pouco mais. Esse aqui. Isso é você temperar bem. Isso é ter temperança. Isso é você ver o equilíbrio. E muitas vezes esse equilíbrio vai pedir realmente que você foque mais numa coisa, que você se dedique mais a outra, que você dedique mais horas, mais energia nisso, entendeu? O que não dá para existir é você abandonar as outras áreas. Aí realmente nós não podemos falar de equilíbrio dessa forma. Mas o equilíbrio tentem associar muito a isso, a essa temperança. A você dar o tempero certo a cada coisa. E não equilíbrio quer dizer que eu não vou me estressar com nada. Quer dizer que eu vou daqui 1 hora por dia igualmente para cada área da minha vida. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Esquece essa ideia aí, tá? Tem muito a ver com equilíbrio, certo? Então a ideia é que a gente olhe para a nossa vida como um todo, para todas as áreas da nossa vida, certo? E consiga dar o devido valor e a sua importância a cada uma delas, certo? Lívia, e aí como é que eu vou saber, assim, quais são as áreas da minha vida, né? Isso é muito particular, certo, pessoal? Não existe, nem na teoria científica, nem eu nunca li nenhum, sei lá, livro católico religioso e também não conheço nenhum direcionamento relacionado a isso, de que todo mundo tem essas áreas da vida e que você tem que seguir essas áreas e essas são as mesmas para todos os seres humanos da face do universo. Não conheço este conteúdo, certo? O que eu conheço é que cada pessoa vai olhar para a sua vida e vai elencar quais são as áreas da sua vida. Claro que existem alguns direcionamentos. Eu inclusive, uso um modelo que eu gosto muito. O Shalom tem um modelo deles. No Lume, nós temos os direcionamentos da comunidade também que a gente pode usar como modelo e tudo. Mas são sempre direcionamentos. Assim, não é uma coisa que eu entendo de que só existe essa forma de fazer. Entendeu? Existem algumas formas de fazer. E é importante que você adapte isso de acordo com a realidade que você está vivendo. Por exemplo, quando eu vou trabalhar projeto de vida com adolescentes, normalmente meus pacientes da clínica que não trabalho, trabalho não é uma área que eu vou lidar com eles. Normalmente, no lugar de trabalho, a gente trabalha escola, ou estudos, aprendizagem, entendeu? Porque eles não chegaram ainda na época da vida de trabalhar. Então, no contexto de vida que eles estão, não faz muito sentido a gente ficar discutindo sobre carreira. Entendeu? Claro que a gente fala um pouco sobre isso, mas a gente fala muito mais sobre a escola, sobre os estudos. Deu pra entender? Uma pessoa que já está trabalhando e que não está mais inserida na escola, não adianta eu criar uma área chamada escola da vida daquela pessoa, se ela não está mais na escola. Vocês entendem? Adianta eu falar com ela sobre trabalho, já que ela está trabalhando. Não adianta eu falar com a celibatária sobre, sei lá, a criação dos filhos e matrimônio, porque ela é celibatária, ela não está casada com, assim, fora Deus, ela não está casada com um homem, entendeu? Então, assim, por isso que essas áreas, elas variam um pouco de pessoa para a realidade daquele sujeito. Entendeu? Por exemplo, quando eu estou com os irmãos em ressocialização, eu estou falando com eles sobre o retorno ao trabalho. Quando eu estou com os irmãos da escola missionária, eu não estou falando com eles sobre currículo e entrevista de emprego, porque isso não faz parte do cotidiano deles, vocês entendem? Então, por isso que nós temos direcionamentos gerais para elaborar um projeto de vida, mas é importante que a pessoa veja, diante do contexto que ela está inserida, se aquilo ali faz sentido para ela ou não, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto.
a gente entender de que nós temos direcionamentos, nós damos sugestões, mas é importante que você tenha um filtro, uma adaptação para aquilo que é a sua vida hoje, tá? Então vamos lá. Recapitulando tudo que eu falei até agora. Do valor de uma vida, de por que a vida é importante, por que não, né? Assim, mas que Deus nos ama, que Deus sonhou conosco, que Deus sonha que a gente se encontre com Ele de novo na santidade, mas que essa santidade não vai cair do céu. A gente precisa tomar nossos esforços, fazer nossos movimentos para que a gente consiga alcançar tudo isso. E aí, ter um projeto de vida é a gente levar isso a sério. A gente sabe que nossa vida é uma coisa tão importante, tão séria, que a gente não vai viver a Deus dará um dia após o outro. A gente vai criar toda uma organização e um movimento interno para conseguir alcançar essa santidade, entendeu? Para conseguir trilhar esses caminhos para o céu, tá? Então, vamos lá. Uma coisa também que é importante, quando a gente vai fazer isso, é a gente... Vamos lá, o projeto de vida ele é feito em 2 etapas, como eu falei. Primeira parte dos sonhos, objetivos, e segunda parte de como é que eu vou fazer isso hoje. Mas até para criar esses sonhos e objetivos, a gente pensa em uma coisa fácil, né? Ah, não, sonhar é a coisa mais fácil do mundo, Lívia. Todo mundo sonha, todo mundo tem sonhos, né? Mas às vezes, pessoal, a gente só consegue sonhar, a gente só consegue almejar aquilo que a gente sabe que existe. Por exemplo, se uma pessoa mora aqui, no Brasil, e ela não sabe que existe um país lá do outro lado do mundo chamado Austrália, se ela nunca viu uma foto da Austrália, se ninguém nunca falou para ela que esse país existe, se ela nunca teve uma aula de geografia, de história falando sobre isso, se ela não conhecia ninguém que veio de lá, ela não tem como sonhar em ir para a Austrália, você tá entendendo? Porque aquilo não existe no repertório da cabeça dela. Assim como se nós não temos bons repertórios de ser santo, de santos, de santidade, a gente não tem como sonhar com a santidade. Você está entendendo? Se para mim a santidade é algo muito distante, algo muito inatingível, eu não vou sonhar em ser santo. Você está entendendo? Se eu não tenho um repertório de pessoas que viveram com equilíbrio, eu não vou conseguir almejar o equilíbrio. Sabe? Então, até para a gente sonhar, a gente precisa já ter algum conhecimento prévio. E isso, pessoal, uma coisa que nos ajuda muito é conhecer a vida dos santos. Pense numa coisa que me evangeliza e me catequiza, assim, desde que eu entrei no Lumen, é conhecer a vida dos santos. Eu sou uma pessoa, eu brinco, eu sou viciada, assim, em conhecer a vida dos santos, sabe? De ler um livro sobre a história dos santos, ou assistir um filme, ou mesmo uma formação, sei lá. Mas porque eu acho que quando a gente conhece a vida dos santos, a gente vê que a gente pode mais. Porque eu acho que às vezes a gente olha para o mundo ao nosso redor e vê tantas pessoas em situações tão difíceis, né? Que a gente pode até cair naquela vaidade de pensar, mas já sou uma pessoa tão boa, né? Tem pessoas tão piores do que eu. Olha, tal pessoa faz coisa pior do que eu, já sou tão bom, já sou tão bom. E quando você olha a vida dos santos, você vê, meu Deus, eu tenho tanto a melhorar, tem tanta coisa que eu poderia ser melhor, que eu poderia ser diferente, né? Então, eu acho que a gente conhecer a vida dos santos é uma coisa que nos ajuda muito a sonhar. A ver até onde a gente pode ir. Porque também, às vezes, pessoal, a gente começa a colocar limites nos nossos sonhos, sabe? E falar assim, não, mas, sei lá, e a missa todo dia é demais. Não, se eu for 3 vezes por semana já tá bom. Não todo dia, quem é que vai todo dia? Ou então, não, se eu rezar um texto por dia tá bom, rosário é demais. Quem é que reza rosário? Não, mas se eu, sei lá, fizer uma atividade física 1 vez por semana, tá bom, porque também não tem como ir todo dia, minha filha. Senão eu não vou ter tempo pra fazer as coisas, tá? E aí a gente vai colocando os nossos limites como se fossem os limites de Deus, né? Sendo que são coisas diferentes. Os limites de Deus não são os nossos limites. Às vezes uma coisa que pra gente parece impossível, pra Deus, pessoal, é corra tão simples. Eu lembro que quando eu era mais nova, quando eu entrei no Lumen, né, eu pensava assim que a missa todo dia era uma coisa assim, gente, inimaginável numa rotina. Era tipo, mulher, não vai dar tempo, vai ser um grande rolê, vai ser uma grande dificuldade, não sei o que e tal. E hoje, depois de anos de tentativa, pra mim é a coisa mais simples do universo. É automático, eu já acordo pensando qual a hora que eu vou pra missa hoje. E tem dado tão certo, há tantos anos também, tá entendendo? Assim, coisas que há alguns anos já ficaram impossíveis, sei lá, rezar o texto todo dia. Antes, minha gente, eu não conseguia rezar um mistério por dia, 10 Ave Marias, eu não conseguia. Não conseguia, porque, não tinha tempo, eu adoro essas coisas, não tinha tempo, não sei o que, não sei o que. Hoje, menina, eu já acordo, rezo o texto, assim, é tão automático pra mim, que é estranho um dia que eu não rezo o texto, entendeu? Assim, tem dias que eu tô tão livre, que eu falo, eu vou rezar o rosário hoje, que eu já tô com... Já rezei um texto, já tô aqui, vou dirigir um tempão, vou fazer aqui uma coisa. Vou rezar mais uns aí pra ir contabilizando. Entendeu? Então, assim, às vezes, a gente tem até que ter cuidado para não criar projetos de vidas medíocres.
A gente tem que criar projetos de vida e deixar Deus sonhar em nós. Tá entendendo, pessoal? Não só você criar os seus sonhos, mas também dar margem para que Deus sonhe em você. Dar margem para que Deus diga o que é melhor. Sabe? Não só o que você quer, para você também não acabar se tornando um reizinho do seu mundo, da sua vida, como se só o que importasse fosse o seu querer, né? Mas deixar Deus falar. Então, esse processo de criar sonhos para o futuro também é um processo de escuta de Deus, né? E aí, voltando para a história da vida dos santos, eu tenho uma imagem aqui de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele é meu baluarte de consagração, que ele é um homem que ele sempre me ensina que o ser humano pode mais, né? Para quem não conhece a história dele, eu não vou contar a história toda porque ia ficar muito extenso, eu vou só falar um pequeno recorte que acabou sendo mais famoso, mas, enfim, se vocês puderem, tem vários filmes da vida dele, se vocês puderem assistir, são maravilhosos, e livros também. Mas São Maximiliano, ele viveu na época das grandes guerras, né? Na época do nazismo e tudo, e ele acabou indo para um campo de concentração, que para quem não sabe, eu diria que é a prefiguração do inferno, assim, é o fim do mundo. Eu tive a graça de ir durante a Jornada Mundial da Juventude em um campo de concentração lá na Polônia, né? Onde ele esteve também lá em Auschwitz. E aí eu vi com meus próprios olhos e peguei com as minhas próprias mãos o quanto aquele lugar é tenebroso, assim, é realmente o fim do mundo. Assim, se eu fosse descrever o fim do mundo, eu acho que eu descreveria mais ou menos ali, como um campo de concentração. E até mesmo na psicologia, né, onde eu estudo, as pessoas falam muito de que o ser humano ele não consegue ser bom, ser altruísta, pensar no outro, se ele não tiver suas necessidades básicas minimamente resolvidas, né? A gente estuda muito isso na psicologia. E São Maximiliano, ele conseguiu. Ele conseguiu ser bom e fazer o bem, mesmo sem ter o mínimo necessário para sobreviver, né? Então, sei lá, quando eu penso que, não, cara, não dá para amar mais, não dá para fazer mais, não dá para ir mais, eu lembro de São Maximiliano, falo, cara, dá para ir muito mais. Um homem que não tinha, às vezes, nem o que comer no dia, mas tirava do pouco que ele tinha para dar pro outro, sabe? Que sacrificou sua vida pelas famílias, né? Quem quiser saber depois um pouco mais da história de vida dele, acho que vale muito a pena você conhecer, né? Assim, de como ele deu a sua vida por um estranho, né? Assim, coisa que você pensa que é inimaginável, né? Uma coisa que você dá a vida pela sua mãe, porque você ama, né? Agora, para uma pessoa que você mal conhece, você pensa, não, o ser humano não consegue ir até aí. E aí você vê a história dele e você fala, rapaz, o ser humano pode mais. O ser humano pode mais. E é isso, eu tô falando de um santo, mas existem muitos outros, né? Que quando a gente vai vendo, vai conhecendo a história, a gente pensa, caramba, o ser humano pode muito mais, né? Então, eu acho que até pra gente sonhar, pra gente ter bons sonhos, a gente precisa ter uma história antes, entendeu? Ouvir um negócio antes, conhecer uma história antes, pra gente conseguir sonhar bem, sonhar grande, sabe? Mas para isso a gente precisa ter um repertório, né? E eu acho que a vida dos santos nos ajudou muito nisso. E a gente também faz esse momento de escuta. Deixa também Deus falar. Eu lembro, teve uma época que foi logo antes da clarificação do carisma, que eu trabalhava 8 horas por dia, carteira assinada e tal, lá no centro, e eu fazia faculdade à noite, lá na Unifor. E era tipo assim, eu trabalhava de 8 às 18, e a minha aula lá de fora de 5h30 a 10h40 da noite. E de manhã eu já acordava mais cedo para poder ir pra missa, rezar o texto, ir pra academia e tal, me alimentar, organizar o dia e tudo. E no final de semana eu basicamente ia estudar, né? Porque durante a semana eu não tinha tempo. Então era tipo estudar, fazer as coisas do Luma, enfim. Era uma rotina muito puxada. E aí eu lembro que naquela época, tava tendo todo esse movimento da clarificação, e Deus colocou muito no meu coração o seguinte, de que, e eu sentia muito isso, que eu queria ter um encontro, atualizar o meu encontro com Jesus abandonado todos os dias. Porque assim, eu tentava fazer isso na medida do possível no final de semana, né? Não visitar uma das casas, algo do gênero. Mas todos os dias, quando eu olhava pra minha rotina, eu falava, gente, Deus, perdão, mas isso é humanamente impossível. Não tem como, não tem como. Assim, não é má vontade. Ou eu vou antes de 5 horas da manhã, ou eu vou depois de 11 horas da noite. Porque nessa hora aqui, eu não tenho. Entendeu? Porque eu já chegava atrasada na aula, já chegava atrasada no trabalho, porque eu ia pra missa antes. Então, tipo assim, e já tava no limite, não tinha o que eu tirar mais, sabe? Então eu falei assim, Deus, é impossível. Mas, se é da tua vontade, tudo bem. Eu tô de coração aberto, mas vou precisar que o senhor faça aí uma fezinha, porque como é que eu vou fazer isso? Não sei como vai se dar, mas eu tô disposta a encontrar e abandonar todos os dias. Eu prometo não perder nenhuma chance, mas assim, eu não sei que horas eu vou dar essa chance, né? E, gente, é incrível. Eu acho que isso foi
em agosto daquele ano. Cara, todos os dias, o que eu tô falando, todos os dias que eu ia trabalhar, na hora do almoço, eu encontrava o irmão e almoçava junto com ele. Porque na época, o meu vale alimentação era um valor bem alto e eu como pouco, então eu ia no self-service e naturalmente já sobrava metade do vale alimentação. Tipo, meu vale ele ia acumulando assim, ao longo da semana e sempre sobrava muito, né? E aí eu lembro que com aquele valor eu conseguia comprar bem um almoço para mim e pro irmão. E todos os dias eu almoçava com o irmão. Todos os dias. Daquele ano, todos os dias. Todos os dias. Eu consegui ter esse encontro, né? Assim, uma coisa que pra mim era impossível. Era tipo assim, Deus, não dá. Eu olho na minha agenda, olho na minha vida, não tem como. Não sei como fazer. Cara, às vezes Deus sabe, entendeu? Tem coisa que a gente não sabe muito bem como vai fazer na prática, mas que Deus sabe. Tá entendendo? Então é muito importante, pessoal, quando a gente faz um projeto de vida, a gente não cair no erro de criar um ídolo. Sabe? Assim, de criar os seus sonhos, os seus planos, e que são imutáveis e que não pode. Ninguém pode opinar, ninguém pode querer mudar, ninguém pode dizer o que, eu sonho aquele, sonho aquele. Calma. Também não é esse o tudo projeto de vida. É a gente ter um norte, ter um direcionamento, mas sempre aberto à vontade de Deus, logicamente. Né? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Então, é importante também isso, sabe, pessoal? Que a gente tenha repertório, que a gente sonhe alto, né? Queira aquilo que Deus quer, escute Deus, mas também esteja aberto a Deus. Se ele for mudar uma coisa ou outra, adaptar uma coisa ou outra, né? A gente tá aberto a isso. E aí, beleza, a partir disso, é importante que você descreva com muita clareza quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos para cada área da sua vida, certo? E aí tem algumas áreas que você pode até especificar mais, algumas você pode enxugar mais, enfim, você pode dizer lá. Eu já disponibilizei a ferramenta que eu gosto, que eu acho que é bem completa, mas como eu falei, vocês podem suprimir áreas, acrescentar áreas, enfim, como vocês quiserem. E é importante que esses sonhos que você tem que ser pelo menos um sonho para cada área da vida, mas pode ser mais de um, não tem nenhum problema, sejam muito claros e muito objetivos, sabe, pessoal? Uma coisa que atrapalha muito o projeto de vida é a gente ter sonhos muito abstratos, muito soltos, tipo, ser feliz. Ser feliz é uma coisa um pouco abstrata, entendeu? O que para uma pessoa significa ser feliz, para outra pode significar outra coisa, né? Então é muito importante que a gente escreva mesmo, sabe? Gaste um tempo escrevendo o que é esse ser feliz, né? O que é para cada área da vida que você quer realizar. Por exemplo, na área de saúde, que saúde física, saúde do nosso corpo, né? É uma área importante, eu acho que para todo mundo. Acho que ninguém deveria apagar essa área, né? Mas, por exemplo, tem gente que coloca que o objetivo da vida é ser saudável. Gente, o que é ser saudável? Para uma pessoa que é extremamente doente, ser saudável é só não ter doenças. E tudo bem. Mas será que ser saudável é só não ter doenças? Será que ser saudável não é cuidar da sua alimentação, da sua atividade física, do seu sono, das suas doenças crônicas que você pode já vir a ter? Entendeu? Então, para cada pessoa vai ter um significado diferente. Então, quanto melhor você discriminar e escrever aquilo ali com mais detalhes, melhor. Entendeu? É melhor você dizer assim, eu pretendo fazer uma atividade física 3 vezes por semana. Porque isso não é uma coisa relativa, vocês entendem? Todo mundo que lê aquilo ali vai ter a mesma coisa. Eu quero seguir uma dieta alimentar, um plano alimentar para comer bem, eu quero dormir, sei lá, 8 horas por dia, eu quero tomar meus remédios sempre na hora certa e tal, eu quero seguir com meu tratamento psicológico, quero fazer minha fisioterapia porque eu tenho problema no joelho, sei lá, tô inventando aqui umas coisas, né? Mas é você descrever de modo que qualquer pessoa que lê aquilo ali vai entender o que está escrito. Não vai ter margem para interpretação para a pessoa dizer que... Mas será que ele quis dizer isso? Não. Todo mundo que lê vai ter a mesma coisa, tá? Então, é importante que vocês tenham clareza de tudo isso. A partir disso, normalmente nossos sonhos são coisas grandes, né? Que a gente vai demorar a atingir. Não que você vai atingir amanhã, às vezes. Pode ser que sim, mas nem tudo, né? Talvez se for uma coisa muito, muito fácil, repense aí se seus sonhos são bons e são grandes mesmo, né? Às vezes são coisas que exigem um pouco de sacrifício e esse sacrifício leva um pouco de tempo, assim. Então, é importante que a gente faça essa primeira etapa, que é sonhar, escrever quais são nossos sonhos. E a partir disso, a gente vai pegar esses sonhos e dividi-los em pequenas atividades do dia a dia, que eu posso ir fazendo, que aí você pode colocar num horário, na sua agenda, num planner, entendeu? Para você atingir aquilo ali. Por exemplo, vamos dizer que a sua meta é fazer atividade física 5 vezes por semana. Mas hoje você faz 0. Pode ser que daqui para amanhã você fazer de 0 para 5 seja um pulo muito grande. Então você pode criar etapas para aquele sonho, sabe? Tipo assim, cara, pode ser que amanhã eu não consiga ir 5 vezes por semana, mas vamos dizer que esse ano eu vou tentar ir 2 vezes por semana. Sabe, pessoal? Porque eu acho que às vezes a gente tem vergonha de começar pequeno, sabe? Acho que às vezes a gente tem vergonha de botar pequenos sonhos.
Mas é melhor você começar pequeno, você ser constante e fiel naquilo ali, do que você botar uma coisa muito grande que você não vai conseguir sustentar, aí daqui a 2 meses você vai ter desistido, vai ficar desmotivado e não vai querer fazer de novo. Entendeu? Então você pode colocar, cara, esse ano minha meta é ir 2 vezes por semana. Se eu conseguir 2 vezes por semana pra academia, tá ótimo. Aí se no próximo ano eu conseguir em 3, tá bom demais. Se no outro ano eu conseguir em 4 vezes, Maria. Aí se no outro eu conseguir em 5, perfeito, já bati minha meta. Tá entendendo? Então, às vezes, a gente vai começando aos poucos, começando pequeno. E não tem problema, não tem nada de feio nisso, sabe? É muito isso, é muito mais importante a gente ser fiel. É porque é engraçado, tem gente que tem vergonha de dar pouco, mas não tem vergonha de dar nada. Para algumas pessoas é melhor falar, não tô fazendo nada, do que falar, não, cara, eu tô tentando um pouquinho e ainda não tô conseguindo, ainda tá difícil. Entendeu? Mas isso é uma vaidade. É uma vaidade, pessoal. É melhor a gente aceitar a nossa pequenez, a nossa dificuldade e falar, rapaz, o que eu tenho para dar hoje é ir para atividade física uma vez por semana, mas eu vou ser fiel nessa uma vez por semana, meu filho, eu não vou faltar nem a pau. Uma vez por semana eu vou estar lá sendo fiel à minha academia. Tá entendendo? Nem que você passe um ano, não tem vergonha, não tem problema, pessoal. Mas é melhor você ser fiel do pouco e ser constante naquilo ali, do que você ficar nessa de, eu vou tentar fazer uma mudança radical, do nada eu vou pra academia 10 vezes por semana, não sei o quê. Gente, a chance disso dar errado é tão grande. Tá entendendo? Então, assim, vamos ter parcimônia, né? Vamos ter equilíbrio, vamos ter temperança com as coisas, entendeu? Vamos fazer as coisas com calma, vamos fazer bem feito, né? Acho que isso é importante. E aí, esses nossos sonhos, pessoal, vão se transformando em coisas cotidianas no nosso dia, né? A ideia é que a gente pegue todos os nossos objetivos e coloque assim, beleza, como é que eu vou fazer isso ao longo da minha semana? Como é que eu vou me organizar? E claro, pessoal, é aquele negócio. A gente precisa também entender que nós não somos robôs. É óbvio que vão ter épocas que você vai estar mais motivado para seguir aquilo ali. Tem épocas que você pode ficar doente, que você pode estar mais desmotivado. Tem épocas que a comunidade pode precisar mais de você no momento. Então a gente também precisa ter uma certa flexibilidade para não se apegar àquele plano que a gente faz e não querer mudar por nada nessa vida. Isso virar um transtorno, uma cruz. Aí pronto, perdeu todo o sentido do projeto de vida. Não é esse o intuito do projeto de vida. Não é criar uma ansiedade na sua vida. Se está virando, meu filho, pelo amor de Deus, arruma outro corpo para a sua vida. Entendeu? Não é esse o intuito. É ser um guia. É ser um direcionamento, um direcionador. Entendeu? É você ter um norte, né, que você vai fazer. Não é você sofrer porque, meu Deus, hoje eu botei que tinha rezado 10 rosários, só rezei 9, o mundo vai se acabar. Calma. Deixa de ser maluco. Entendeu? Vai com calma aí. Sabe? E aí, pra isso, a gente precisa ser esperto na hora de planejar. Por exemplo, às vezes a gente planeja as coisas botando uma agenda tão cheia, tão lotada, que qualquer imprevisto desorganiza a gente. E, pessoal, a vida é feita de imprevistos. Toda a vida vai ter imprevisto. Então, assim, é melhor a gente já contar que os imprevistos virão. E tentar fazer uma rotina mais flexível, não tão lotada. Porque quando esse imprevisto vier, você ainda vai ter margem para conseguir manejar aquilo ali. Por exemplo, vamos dizer que você colocar a meta de ir pra academia 3 vezes por semana. Aí, você ia segunda, quarta e sexta. Vamos dizer que você conseguiu em segunda e quarta, sexta você não conseguiu. Beleza, que você tem sábado e domingo pra tentar repor aquele dia ali. Entendeu? Agora, se tu bota que vai pra academia 7 vezes por semana, se tu perde um dia, tu já se lascou. Tu já não vai conseguir ir aquelas 7 dias, entendeu? Porque tu já colocou uma coisa tão cheia, tão arrochada assim, que um dia tu já perdeu, entendeu? Então, assim, saibam que imprevistos fazem parte e que sempre acontecerão. Então, no lugar da gente ter ódio dos imprevistos, até isso, pessoal, é tão perigoso que pode até fechar nosso coração aos irmãos. Às vezes tem um irmão precisando de mais atenção, tem um aumento da comunidade que precisa de mais ajuda, a gente pode acabar se fechando porque a gente acabou cristalizando o projeto de vida ali. E não é isso o intuito, pessoal. Não é essa a ideia, certo? Então, é importante que a gente tenha uma certa flexibilidade, que a gente tenha uma certa folga nas nossas agendas, justamente para acolher e ter tempo para acolher bem os imprevistos que virão. Com certeza virão. Não existe uma pessoa que tem uma rotina 100% perfeita, igual todos os dias, que a pessoa consegue ser 100% fiel para sempre. Não existe isso. Tá bom? Então, assim, a gente tem que entender também de que é importante existir essa certa flexibilidade, tá? E a gente colocar tudo isso no nosso plano. E também, pessoal, a gente entender que tudo isso é uma construção ao longo da vida, certo? Às vezes você faz um plano hoje, daqui a um mês você vê coisas a melhorar, coisas a mudar, coisas a adaptar, e isso faz parte. Não é para você fazer projeto de vida hoje, pronto, daqui a 10 anos eu vou olhar esse papel de novo. Aí não adianta, meu filho, não é assim não. Pelo menos todo mês você tem que olhar a sua rotina e ver, isso aqui faz sentido?
Será que eu devo manter isso? Será que eu devo intensificar isso? Será que eu devo dar uma freada nisso aqui, entendeu? Porque a vida é isso, pessoal, a vida é dinâmica, então a gente tem que entender que a gente precisa de tempo e energia para isso, né? A mesma coisa com os nossos sonhos no longo prazo. Não é pra gente fazer, tipo aquelas metas de começo de ano, sabe? Que a galera faz. Bota um monte de meta ali. Quando é ali em abril, maio, já a pessoa não lembra mais quais eram as metas. Não adianta. É importante que essas metas estejam, pode ser em algum lugar, pode ser escrita num papel ou no celular, sei lá, mas que você esteja vendo com frequência. Para que você esteja sempre se lembrando e se motivando para seguir aquilo ali. Porque, pessoal, senão a vida vem e atropela a gente. Vê os compromissos, as coisas que tem que fazer, aí a gente se esquece e pronto. Também não adianta. É muito importante que esteja sempre no local que você veja com frequência. Eu costumo deixar no meu caderno de oração, porque todo dia eu vou rezar e dormir, né? Então, normalmente ali, pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, eu tento dar uma olhadinha. E aí, claro, eu também posso mudar esses sonhos, não é porque eu vou escrever hoje que nunca mais eles podem mudar. Pelo menos uma vez por ano, eu tento rever aqueles sonhos, ver o que eu quero mudar, o que eu quero manter, e tudo bem, faz parte, certo? Eu acho que a gente olhar com muita tranquilidade para isso, assim, eu acho que os frutos vêm a partir disso. Mas se eu fosse resumir, pessoal, para a gente já ir encerrando, é que o projeto de vida, ele é uma resposta de você levar a sério a sua vida e você levar isso como um compromisso mesmo, sabe? De você não deixar a sua vida meio que ao léu, assim, a Deus dará, mas é você realmente, sabe, fazer esse sacrifício, fazer esse exercício, que eu sei que às vezes é um pouco chato, pessoal, eu sei que às vezes não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas é importante para que a gente não se perca no meio do caminho, para que a gente consiga começar e acabar o que a gente se propõe a fazer, entendeu? Para que a gente consiga fazer bem as coisas, para que a gente consiga cuidar de cada área da nossa vida, não deixar uma área mais aquém do que a gente poderia fazer em uma área hiperfocada, entendeu? É uma questão de ter equilíbrio, de ter temperança, de ter o tempero, né? Então, eu espero que essas instruções ajudem vocês a fazer a atividade, certo? Do projeto de vida, que é uma ferramenta que eu já disponibilizei, que ela tem lá 12 áreas da vida. A ideia é que vocês utilizem essa ferramenta para se avaliar, saber como é que vocês estão em cada área da vida de vocês. E é muito importante, como eu falei, que essas áreas estejam harmônicas. Não é legal que esteja uma área super bem e uma área super ruim. Entendeu? O ideal é que todas elas estejam mais ou menos ali equilibradas. E a partir disso, você consiga criar os seus sonhos, elaborar os seus sonhos, escrever os seus sonhos para o futuro e transformar isso em ações concretas no seu dia a dia, na sua rotina, no que você tem que fazer, entendeu? Claro, sempre deixando Deus e a comunidade agir sobre nós, né? Assim, não criando um Deus, um ídolo, né? Em cima disso. Então, eu espero que ajude vocês, certo? Que vocês façam, que vocês refaçam muitas vezes. Lembrando, isso é uma construção ao longo da vida, né? Você vai fazer agora e pronto, tá decidido para todo sempre. Não é isso, mas a ideia é que vocês façam essa construção, que isso ajude vocês. Por mais que vocês não consigam planejar uma coisa muito no longo prazo, tente planejar, às vezes, uma coisa mais curta. E aí, com o tempo, vocês vão pegando o jeito e vão conseguindo planejar um pouco mais longe, né? Então, assim, não se preocupem, mas o importante, pessoal, é vocês não desistirem, certo? O importante é vocês irem sempre fazendo, sempre tentando, sempre se lembrando. Porque se for uma coisa que vocês vão fazer hoje, vão passar um ano sem olhar, eu acho que não vai dar muita coisa, entendeu? Então, se vocês querem ver os frutos disso na vida de vocês, a minha sugestão é que vocês façam e refaçam e olhem, se analisem, se observem, porque esse é o caminho para a gente conseguir estar sempre buscando melhorar. É a gente não se perder no meio das urgências de apagar incêndios, tem que fazer isso aqui, nananana. É a gente levar realmente isso para nossa oração, como algo importante mesmo, né? A gente sempre tá se olhando, tá se observando, tá vendo o que a gente fez de bom, que a gente pode continuar, o que a gente fez que não foi legal, que a gente precisa mudar, entendeu? Mas esse movimento de estar sempre se observando, de se analisando, né, se avaliando, é importante para que a gente consiga progredir. Lembrando, sempre cuidado para que isso não seja uma coisa ansiogênica, né, que vai dar ansiedade ou vai deixar para baixo, não é isso. O intuito não é isso, é sempre nos levar para a santidade, que foi o que eu comecei falando, é a gente cuidar bem da nossa vida, é a gente olhar para o céu e remar nessa direção, entendeu? É buscar realmente aquilo que Deus sonha para nós, tá bom? Então, só me colocando também à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem partilhar alguma coisa, a gente pode marcar aí algum dia. Estou sempre sempre à disposição de vocês. E é isso, assim, eu acho que o projeto de vida, ele me ajuda muito na minha vida, assim, realmente. Ainda não sou santa, né, obviamente, mas busco muito isso e eu vejo muitos frutos dessa organização na minha história, na minha vida. Eu espero que vocês consigam ver isso também, assim, de forma muito tranquila e de forma, assim, como Deus quer para cada um de nós, tá bom?
Então é isso, estamos juntos. Beijos, tchau, tchau.